O Vasco recebeu uma boa notícia nos treinamentos. O volante e o lateral, Jair e Paulinho, voltaram a treinar com o grupo e passaram a ser opções para o duelo contra o Vitória. Jair vinha se recuperando de lesão no joelho e evoluiu bem na parte física. A comissão técnica agora avalia a condição de cada atleta para definir se eles terão condições de serem relacionados para a partida. A possível volta de Jair e Paulinho é vista como importante para o Vasco, que ganha alternativas no meio-campo em um momento de busca por recuperação na temporada. Em resumo, Jair e o Paulinho estão mais próximos do retorno oficial, treinando junto ao elenco e aumentando a expectativa de presença contra o Vitória. Fonte: Super Vasco. Deossa se reapresentou para a pré-temporada no Betis. O Vasco espera resolver a questão na justiça essa semana para finalizar o acordo com o volante colombiano. Fonte: Plantão Vascaíno. O Vasco revelou em um agravo de instrumento apresentado à Justiça que tentou contratar novamente o atacante Gabriel Peck durante a janela de transferências, mas a negociação não avançou por causa da intervenção judicial na SAF do clube. Segundo o Vasco, a decisão que afastou membros do conselho de administração e colocou uma interventora na SAF causou uma paralisia na gestão, deixando a empresa sem representantes com poder de decisão para concluir operações. O clube afirma que o retorno de Peck estava sendo negociado, mas o atacante acabou acertando sua transferência para o Cruzeiro Esporte Clube, em uma negociação estimada em cerca de 12 milhões de dólares dos Estados Unidos. Apesar de não conseguir repatriar o jogador, o Vasco deve receber valores pela transferência porque manteve 30% dos direitos econômicos de Peck quando o vendeu ao La Galaxy, além de valores do mecanismo de solidariedade da FIFA. A estimativa é de aproximadamente 21,7 milhões de reais para os cofres vascaínos. No recurso, o Vasco usa esse caso como exemplo dos prejuízos causados pela intervenção e pede que a Justiça suspenda a decisão, alegando que a medida prejudicou o planejamento esportivo e financeiro do clube. Fonte: Antenados no Futebol. O Vasco da Gama entrou em contato com o técnico português Vítor Pereira para saber a possibilidade de assumir o time. O treinador está livre no mercado após deixar o Nottingham Forest e passou a ser uma das opções para substituir Renato Gaúcho, demitido recentemente. A consulta foi feita pelo diretor executivo de futebol Admar Lampos, que tem nacionalidade portuguesa assim como o treinador. Vítor Pereira teria pedido alguns dias para analisar a proposta antes de dar uma resposta ao clube carioca. O técnico de 57 anos já trabalhou no futebol brasileiro, comandando o Esporte Clube Corinthians Paulista em 2022, e o Clube de Regatas do Flamengo em 2023, no Flamengo. Teve uma passagem curta e foi demitido após perder o campeonato carioca para o Fluminense. O Vasco busca um novo comandante para a sequência da temporada e avalia nomes no mercado, com Vítor Pereira surgindo como uma alternativa de perfil internacional. Fonte: Papo na Colina. Mais um escritório deixa a defesa do Vasco na justiça. O Salomão Advogados comunicou ao Vasco da Gama que não seguirá representando o clube em processos judiciais. A decisão chama a atenção porque ocorre em meio a uma grave crise institucional envolvendo o CRVG e a SAF. E há um detalhe relevante: um dos sócios da banca é Paulo Cinzon Salomão Filho, ex-vice-presidente do Vasco. Salomão deixou o cargo no fim de 2025, após ser nomeado desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ou seja, não estamos falando apenas de mais uma troca de escritório. Estamos falando de uma banca com ligação institucional com o clube deixando a representação jurídica neste momento delicado, em meio a disputas judiciais, crise política, indefinições na SAF e sucessivas movimentações de advogados. Fonte: Podcast Cruz Maltino. Entenda o panorama da briga judicial da SAF do Vasco, uma semana após renúncia da interventora. A disputa pelo controle da Vasco da Gama. SAF continua sem definição após a saída da interventora judicial, Samantha Mendes Longo, que deixou o cargo 6 dias
depois de ser nomeada alegando um problema grave relacionado à sua segurança pessoal. Ela entregou um relatório inicial sobre a situação da empresa antes de sair. A intervenção judicial havia afastado Pedrinho e outros 2 integrantes do Conselho de Administração da SAF, após decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, motivada por questionamentos do Conselho Fiscal sobre governança, transparência e controles internos. O Vasco tenta reverter a decisão na Justiça. O clube entrou com pedidos para derrubar a intervenção, recuperar a estrutura anterior de comando e retirar limitações que, segundo a diretoria, causaram uma paralisia institucional e atrapalharam decisões importantes, incluindo o planejamento esportivo e negociações envolvendo a SAF. A defesa do Vasco também prepara recursos, argumentando que a discussão deveria ser tratada no âmbito da arbitragem e que a intervenção judicial não seria o caminho adequado. Enquanto isso, a Justiça precisou definir novos responsáveis provisórios pela condução da SAF após a renúncia da interventora. O futuro da gestão segue dependendo das próximas decisões judiciais e do andamento dos recursos apresentados. Em resumo, o Vasco busca recuperar o controle da SAF e derrubar a intervenção, enquanto a Justiça analisa os recursos e mantém uma administração provisória até uma nova definição. Fonte: GE. Processo do Vasco já está concluído com a juíza para decisão. Informação: o processo já está concluído com a juíza da 6ª Vara Empresarial, em primeira instância, para despacho. Decisão: fiquem atentos que prestarei informações em tempo real. Fonte: jornalista José Américo, Vasco Connection. Processo do Vasco já está concluído com a juíza para decisão. Informação: o processo já está concluído com a juíza da 6ª Vara Empresarial, em primeira instância, para despacho. Decisão: fiquem atentos que prestarei informações em tempo real. Fonte: jornalista José Américo, Vasco Connection. A Força Jovem do Vasco divulgou uma nota afirmando que a festa Trio de Ferro, realizada em São Januário, foi um sucesso. O evento reuniu torcedores da Força Jovem, da Mancha Alviverde Palmeiras e da Galoucura Atlético Mineiro, celebrando a união entre as torcidas. Segundo a organizada, a festa contou com grande participação do público, atrações musicais e um clima de confraternização. A nota destacou a importância da união das torcidas e agradeceu a presença dos participantes. O evento, porém, também teve relatos de uma confusão no fim da programação, envolvendo membros de organizadas. Até o momento, não houve confirmação oficial de detalhes sobre o ocorrido por parte do Vasco ou das torcidas. Em resumo, a Força Jovem considera o Trio de Ferro um grande sucesso, destacando a festa e a união das torcidas, apesar do registro de um episódio de confusão após o encerramento. Fonte: Instagram Força Jovem do Vasco.